Olá, virtuosos! Estamos aqui para mais um vídeo do nosso projeto Leitura Compartilhada. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou ótima. Não vi a hora de chegar mais esse tempinho gostoso para estarmos juntas compartilhando mais um pouquinho desse livro aqui que está sendo bênção na minha vida e na sua também. É, que bênção, viu? Fico muito feliz com isso. Para quem não conhece ainda, a nossa leitura compartilhada está aqui. O livro Mulheres Vitoriosas, da Elisete Malafaia. Bênção, bênção, bênção. Vamos continuar agora no capítulo 2. Reinando com Jesus Cristo. Vamos lá? Legal. Se você quer reinar com Jesus, então procure agradá-lo. Esther procurou agradar o rei Assuero quando se preparou para encontrar-se com ele. Por isso, ela foi escolhida para ocupar o lugar da rainha Vasti. Vejamos nesse capítulo como a história de Esther tornou-se um referencial para a Igreja de Jesus Cristo. Em Esther 2:7, consideramos que está escrito: Mardoqueu, criara Radassa, o que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara para sua filha. Órfã de pai e mãe, Esther tinha um primo que se compadeceu dela e assumiu-lhe como filha. Da mesma forma, Jesus declarou que não nos deixaria órfãos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, 17, 18. Sim, Jesus nos assumiu. Éramos órfãos e ele nos escolheu para os seus braços amorosos. Quando ele subiu aos céus, após a sua ressurreição, enviou-nos o Consolador para estar conosco e cuidar de nós. Na história de Esther, Mardoqueu tipifica o Espírito Santo. Assim como ele cuidou da sua prima como se fosse sua filha, o Espírito Santo cuida de nós o tempo todo. Nos momentos mais difíceis de nosso viver, ele está conosco, orientando e ajudando. Não nos abandona nem um minuto sequer. Por isso, Paulo, após listar várias adversidades, observou: em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, em Romanos 8,37. Em tudo somos mais que vencedores por aquele que nos ama, Jesus Cristo. Esther não tinha pai nem mãe, mas nem por isso era uma pessoa mal-humorada, grosseira, revoltada com a vida. Ela era uma pessoa agradável, gentil, formosa, e a igreja igualmente é formosa em Cristo e pode contar com a companhia do Espírito Santo que lhe dá vida, dons e alegria. Tenho encontrado pessoas que carregam uma história de vida muito triste e não conseguem superar os traumas. Em decorrência disso, tornaram-se péssimas e dizem que não alcançarão sucesso na vida. Esther não pensava negativamente. Era o tipo de mulher que sempre estava otimista. Em Esther 2:8 conta a história que sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Sussã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Muitas moças na fortaleza de Sussã disputavam o trono.
No entanto, o rei somente escolheria para a rainha a que tivesse melhor preparada. Esther não se importou com as suas concorrentes, preferiu antes seguir a orientação divina e os conselhos do seu primo Mardoqueu. Ela acreditava que seria uma mulher vitoriosa. E você tem acreditado? Esther se apossou das promessas de Deus, entendeu pela fé que Deus a colocaria na posição de rainha da Pérsia para um propósito. Ela sabia que sua vida não passaria em vão e que seria abençoada naquela nação. Esse deve ser também o nosso propósito nesse mundo. Você está aqui para ser abençoada e abençoar. Então, desenvolva os projetos de Deus para a sua vida. Concretize-se de que, independente das circunstâncias, Deus quer usá-la para fazer diferença e ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Não se importe com a multidão. Deus tem um propósito específico para a sua vida. Não desanime quando estiver no meio da multidão. Sejam quais forem as dificuldades, seja doença, problemas financeiros, problema no seu relacionamento, problemas espirituais ou outros. Tenha em mente que você é escolhida de Deus e que Ele estará sempre ao seu lado. Não há multidão de problemas que o Senhor não possa dar fim, seja na área espiritual ou em uma área secular. Antes de fazer uma prova para um concurso público ou prestar um exame do vestibular, estude. Não deixe, porém, de buscar com fé o Senhor, pois este é o segredo do sucesso. Você verá que Jesus lhe dará a vitória. Não desista. Faça como Esther. Siga em frente, confiando nas promessas do Senhor, pois em Provérbios 23, 7, a parte A, é dito: porque como imaginou na sua alma, assim ele te dirá. Muitas mulheres se acham incapazes de tomar iniciativas que poderão melhorar a realidade, que vivem mergulhadas no pessimismo. Mesmo sem nunca terem tentado, acham que não poderão crescer ministerialmente, alcançar o sucesso profissional ou retornar ao mercado de trabalho. Pensam que jamais serão aprovadas em um concurso público e nas provas de vestibular. Dizem, será muito difícil conseguir, porque há muitos concorrentes. Essas pessoas se deixam levar pelo negativismo e, por isso, nem chegam a tentar uma melhor condição de vida. Esther, porém, não ficou preocupada com o número de moças que com ela concorreriam o título de rainha, pois ela sabia que Deus lhe garantiria vitória. Se você tomar posse pela fé das promessas de Deus, nunca mais irá temer a qualquer multidão. Concretize-se de que ninguém poderá impedir que os projetos do Senhor para a sua vida sejam realizados. A Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Filipenses 4,13. O Espírito Santo quer revestir-nos de poder para que pensemos em coisas grandes, esquecemos-nos das experiências negativas e que sejamos vitoriosas. As bênçãos do Senhor estão à nossa disposição. Muitas jovens acham que dificilmente contratarão alguém para se casar. Dificilmente encontrarão alguém para se casar, desculpa. Imaginem que, pelo fato de existir um número desproporcional de mulheres em relação aos homens da igreja, não será possível elas encontrarem um servo de Deus com que possam assumir um compromisso sério. Mas Deus controla todas as coisas e certamente está preparando a pessoa certa para cada uma das suas servas. Creia nisso. Se você quer casar, comece a imaginar o noivo dos seus sonhos e fale sobre os seus desejos com o Senhor em oração. E aprenda a esperar em Deus. No momento certo, o nosso Pai Celestial abençoará você com um noivo especial que a ame e a honre ao Senhor. Diz a palavra de Deus em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em todas essas coisas está incluindo
o marido que você tem pedido a Deus. Sabe qual é o grande segredo para que isso aconteça? É você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Tudo o mais é consequência de uma vida de obediência a Deus. Busque o reino de Deus e a sua justiça. No momento certo, o nosso Pai Celestial proverá um servo fiel para o seu marido e fará de você uma mulher vitoriosa e feliz, como fez com a rainha Esther. Guarde as palavras de Myles Munroe, que disse: as pessoas que transformam o mundo são aquelas que retirarão a palavra impossível do seu dicionário. Esta verdade foi afirmada há mais de 2000 anos atrás por ocasião do nascimento de Jesus no Evangelho de Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Aleluia! Nós terminamos o capítulo 2, glória a Deus! Então, minhas amadas, né? Não minhas amadas, queridas, muito obrigada sempre por vocês estarem aqui assistindo e compartilhando desse livro maravilhoso. Hoje o capítulo 2 foi basicamente um encorajamento para as solteiras, né? Reinando com Jesus Cristo. E podemos entender que mesmo você olhando à sua volta e você não encontrando alguém, Deus com certeza tem alguém para a sua vida. Eu vou contar um breve testemunho da minha vida sentimental com relacionamento. Quando eu conheci o meu esposo, eu estava numa fase da minha vida que eu pensava apenas em me dedicar à minha profissão, na qual eu estava estudando, trabalhando, e no momento eu não pensava em ter alguém para me relacionar. Eu queria conhecer pessoas, eu queria viajar, eu queria conhecer lugares, ter experiências diferentes, conhecer culturas diferentes. Então, foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a viajar, comecei a buscar lugares diferentes, conhecer pessoas. E por mais que eu conhecia pessoas e outras igrejas diferentes aonde eu ia, tinham outros rapazes, eu olhava e eu não via como se fosse alguém que eu quisesse me relacionar. Então, eu estacionei essa área da minha vida por um bom tempo e falei: Deus, no momento certo vai vir a pessoa certa. Porque às vezes eu sentava, conversava com uma pessoa e falava: meu Deus, porque um corpinho bonito não vai durar a vida inteira, um rostinho bonito não vai durar a vida inteira, precisa ter conteúdo. Então, eu olhava e falava: nossa, que rapaz bonito e tal. Sentava para conversar. Meu Deus, não sabia conversar, não tinha. Olha só, rapaz, uma dica aí para vocês, hein? As mulheres virtuosas são exigentes, elas querem alguém que tenha conteúdo. Então, eu falava: não, eu vou deixar para lá por enquanto. O pessoal às vezes tirava sarro com um, com o outro, assim, fazia aquelas gracinhas, mas não era isso que Deus tinha para mim. Até que eu comecei a me envolver mais, assim, na internet, comecei a conhecer pessoas pela internet. Louvo a Deus porque eu fiz grandes amizades por essas redes sociais. E um dia o meu esposo me encontrou em uma rede social. Nós fomos a conversar, nos conhecemos pessoalmente e assim deu um estalo na minha mente, assim, nossa, como as ideias dele batiam com a minha, os pensamentos de futuro, porque
eu amava conversar com ele, porque eu sempre pensava assim, quando ficarmos velhos mais tarde, nós não vamos ter outra coisa para fazer quando formos velhinhos a não ser conversar, trocar ideias, opiniões. Então, assim, tudo aquilo que eu pensava que eu queria para minha vida, ele falava que ele queria para a vida dele também. Então, assim, eu às vezes conversava com ele, eu parava e ficava observando assim, meu Deus, é isso que eu quero para mim. Não digo na posição que é ele que eu quero para mim, mas eu digo na questão de quando ele contava o que ele queria para a vida dele, eu falava, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida também. Então, eu gostaria de encorajar vocês a tomar essa posição, sabe? Às vezes eu sei que é difícil você parar, olhar para o lado, olhar para o outro e falar: não, aqui onde eu estou, dentro dessa igreja, não tem ninguém que me agrade no momento. Então, aquieta o seu coração, espere em Deus que com certeza Ele tem alguém para você, em algum lugar do mundo. Tanto que como eu comentei, o meu testemunho é que eu e meu esposo nos conhecemos pela internet. Nós morávamos no mesmo estado, mas se eu não tivesse outros meios, se eu não tivesse esperado em Deus, eu não teria com certeza conhecido Ele. Então, busque fazer novas amizades, procure ir em acampamento, conhecer outras igrejas, conhecer pessoas diferentes, conversar. A conversa é a melhor coisa, porque aí a gente vai conhecer realmente quem a pessoa é. Procure se envolver, se você gostar de alguém, procure se envolver com a família da pessoa, para ver se é aquele local que você quer passar o resto da sua vida. Porque a minha sogra sempre brinca que a família é o agregado, né? Vem junto, não tem como escolher. Ah, essa parte eu não quero. Mas graças a Deus eu conheci a família do meu esposo e eles são maravilhosos. E eu louvo a Deus por essa fase da minha vida eu ter dado um basta, assim, pensado, Deus, eu não quero nada por enquanto, eu quero esperar em Ti, eu quero manter os meus olhos fixos em Ti e no momento certo eu sei que o Senhor vai abrir os meus olhos e eu vou enxergar a pessoa que o Senhor tem para mim. Amém? Então eu gostaria de fazer uma oração com você que está nessa situação, esperando a pessoa que Deus tem para você e com certeza, aquieta seu coração que ele tá por vir, tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada por esse domingo maravilhoso que o Senhor tem falado ao nosso coração. Muito obrigada pela vida das mulheres virtuosas que têm acompanhado o nosso canal. Te agradeço, Senhor, porque em cada capítulo, em cada parágrafo desse livro, Mulheres Vitoriosas, o Senhor tem falado comigo e acredito que tem falado com as mulheres que têm assistido esses vídeos. Te peço, Senhor, pela vida das mulheres virtuosas solteiras que estão aqui nesse canal, Pai. Que o Senhor acalme o coração delas, aquiete o coração delas e livra, Pai, de toda a cilada do inimigo. Que elas venham, Senhor, a abrir os seus olhos apenas para olhar aquele rapaz que o Senhor preparou para elas. Aquieta, Senhor, o coração, ó Deus, que pensa desesperadamente em ter alguém para compartilhar a vida, Senhor. Eu sei o quanto é bom, nós que somos casadas sabemos o quanto é gostoso você dividir a vida com alguém. Mas que as solteiras mantenham os olhos fixos em Ti, Pai, e que elas não desviem do propósito que o Senhor tem para elas. Em nome de Jesus é que eu lhe peço, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Queridas, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada mais uma vez. Eu não canso de agradecer, não canso de repetir por vocês estarem aqui comigo. Isso é muito importante. Mais uma vez eu digo, se esse vídeo não foi tão importante para você, tão edificante para você, passe para pelo menos uma pessoa que seja, quem sabe,
Para ela é tudo o que ela precisava ouvir. Tá certo? Vocês vão passar para pelo menos uma pessoa? Conto com vocês. Avaliem o vídeo aqui embaixo se vocês gostaram, por gentileza. Fiquem à vontade em comentar. Comente se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, se vocês têm alguma coisa para acrescentar, porque a opinião de vocês sempre é bem-vinda aqui, tá certo? Um beijo, que Deus abençoe grandemente você e sua família.